E aí, Rasta, esse é o canal Barulho, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar dos dois cocos que o Bahia levou na cabeça nesta última quarta-feira, mais conhecida como ontem, lá no Moisés Lucarelli, Rasta. O Bahia perdeu para a Ponte Preta e perdeu porque foi incompetente na escalação. Já na escalação, o Bahia perdeu o jogo. Quando o Bahia vem a campo com 4-5-1, com o Mugni no banco, o Rezende na linha, eu disse, o Bahia já perdeu na escalação. Mas o jogo começou e o jogo foi muito equilibrado no primeiro tempo. Os dois times buscaram um gol, os dois times estavam querendo jogar, os dois times estavam querendo ganhar, mas foi a Ponte Preta que abriu o placar num erro da lateral direita e da lateral esquerda. A lateral direita deixa cobrar a bola, o Marcinho, que muita gente falou que era mais competente do que os laterais direitos que nós tínhamos. Até então não apresentou nenhum futebol para poder justificar isso. Essa partida de hoje, inclusive, de ontem mais ou menos, na verdade de ontem, foi ridícula, foi a pior que ele já fez no Bahia. Não se justifica o Marcinho sendo titular no lugar do André, não se justifica. Que até entrou em campo o André, depois de muito tempo entrou em campo, mas não para ser substituído, não para substituir o Marcinho, e sim para substituir o Luiz Henrique. O Marcinho foi colocado na lateral esquerda, no lugar do Luiz Henrique, que foi horrível em campo, e aí expõe o péssimo trabalho do Eduardo Freeland. Quando o Marcinho vai para a lateral esquerda jogar como um lateral esquerdo improvisado, você está dizendo o seguinte: o meu diretor de futebol é bunda mole e não contratou um lateral esquerdo para mim. Porque desde quando a gente tinha o Djalma em campo, a gente tinha 3 laterais esquerdos, a gente já falava que na janela de abertura, quando abrisse a segunda janela de contratação de transferência de jogadores, a gente precisava trazer um lateral direito e um lateral esquerdo. A gente não trouxe um lateral esquerdo e a gente perdeu um lateral esquerdo. E aí a gente ficou deficiente lateral esquerdo. E agora nós temos que estar utilizando o lateral esquerdo improvisado, porque nós não temos no elenco. Isso expõe Eduardo Freeland, que está mostrando o quão incompetente ele está sendo na direção do futebol do Bahia e merece perder a sua chave que foi dada a ele no início do campeonato. Deve perder a chave imediatamente, porque não está fazendo um bom trabalho. Aliás, não está fazendo um bom trabalho, e quem ele está patrocinando na equipe também não está fazendo um bom trabalho. O Whindersson Moreira não tem leitura de jogo. O Whindersson Moreira não sabe ler o jogo. Durante o jogo ele não sabe o que está acontecendo. Ele se perde totalmente. Ele já escalou uma equipe errada que não estava funcionando e manteve essa equipe não funcionando na volta do segundo tempo. Chegou um determinado momento do jogo que estava mais de 70% de posse de bola para a Ponte Preta, mais de 70%. O Bahia até teve opções de jogar no contra-ataque, mas sem uma criação efetiva do meio do campo. O senhor covarde Moreira, o Whindersson Moreira, fez uma escalação covarde, fazendo um esquema com 4-5-1, deixando o Mugni no banco. Poderia vir com o Mugni no lugar do Rezende, não ia tornar um time mais fraco defensivamente com o Mugni ali na frente. Poderia ser no lugar do Patrick, deixava o Rezende e botava no lugar do Patrick e o Mugni, ia dar uma qualidade melhor ao meio do campo do Bahia, mas não, ele preferiu vir com 2 volantes e deixar o Danielzinho trabalhando um pouco mais à esquerda e o Goulart jogando um pouco mais à direita. Isso não funcionou desde o jogo do Vasco, Rasta. Desde o jogo do Vasco que isso não funcionou, e ele repetiu isso e viu o primeiro tempo todo que isso não funcionou e voltou no intervalo do mesmo jeito. Cabeço pequeno. Whindersson Moreira não tem leitura de jogo, não sabe ler o que está acontecendo durante o jogo, e por isso que o Bahia não foi competente também durante os 90 minutos. O senhor Whindersson Moreira não consegue entender que Daniel e Goulart não podem jogar junto, porque um atrapalha o outro. O Danielzinho tem que ficar mais centralizado, talvez até um pouco mais avançado. Quando o Danielzinho estava jogando mais centralizado e mais próximo dos atacantes, ele estava rendendo melhor, ele estava fazendo gols, tendo a oportunidade de fazer gols, jogando ali na lateral esquerda, inclusive com o lateral esquerdo que não estava bem, aí matou o futebol de Danielzinho. E o próprio Goulart também estava morto do outro lado. Quando o Goulart sai, o Danielzinho até melhora, o Danielzinho fica mais centralizado e até melhora. O Mugni entra, mais o Marco Antônio, o time até consegue ter
uma situação melhor durante o jogo, volta a ter uma emoção no jogo, o jogo começa a ficar lá e cá novamente, mas aí o Bahia erra novamente. Cobrança de escanteio e dessa vez o Rezende deixa o cara solto no primeiro pau. Poderia o Rezende ter se antecipado ao cabeceio do cara no primeiro pau, mas não, ele fica atrás do cara da Ponte Preta que cabeceia para trás no segundo pau. E quem está no segundo pau? O Luiz Henrique marcando a trave. Porque ele deixa o jogador da Ponte Preta sozinho cabecear e ele fica ali grudado na trave e não se mexe para nada. O Bahia foi incompetente durante o jogo e a gente deve essa incompetência pela falta de leitura do nosso treinador, que escalou o time errado mais uma vez. Se ele via que o Bahia precisava se fortalecer nas laterais, ele viesse com 3 zagueiros, por exemplo. Ele poderia vir com 3 zagueiros, a gente ia ganhar força defensiva com 3 zagueiros. E mantinha um meio do campo mais consistente, um meio do campo mais populoso, que a gente teria, de fato, um meio do campo mais atuante que não tivemos. A derrota para a Ponte Preta não é uma derrota absurda, não é um time que a gente perdeu, tipo, o jogo tava ganho pro Bahia, não é. A Ponte Preta jogou futebol para vencer, jogou. A gente não perdeu uma partida para uma equipe covarde, uma equipe que ficou esperando o Bahia, uma equipe que não merecia vencer a partida. A Ponte Preta fez por merecer o placar. O que eu reclamo é que o Bahia não jogou futebol no potencial que o Bahia pode jogar. O Bahia poderia ter jogado mais do que jogou, poderia ter apresentado um futebol mais do que apresentou, e isso não foi possível porque o nosso técnico é limitado em relação à leitura de jogo. O elenco estava enxuto, porque a gente estava sem o Luiz Otávio, e eu acho que o Luiz Otávio fez falta. A gente estava com o lateral esquerdo que não está bem, que desde aquela falha contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil não se recuperou mais. Perdemos o Matheus Bahia, que se recuperou e vinha ajudando muito o Bahia. Infelizmente a gente teve uma infelicidade no jogo contra o Vasco de ele ficar fora dessa partida, mas a gente poderia ter sido melhor em campo se os nossos atacantes fossem menos cabeça pequeno. Tanto o Davó quanto o Jacaré teve chance de fazer gol. E o que falar do Igor Torres? Que o senhor Anderson Moreira patrocinou de qualquer jeito. O Igor Torres é a opção para ele sempre. A primeira opção para ele é o Igor Torres. E o Igor Torres mais uma vez mostrou que é outro cabeça pequeno que nós temos no ataque, que não sabe nem sequer dominar uma bola. A gente teve 2 chances muito perigosas com o Igor Torres, uma muito perigosa que ele não consegue dominar a bola. Se ele domina a bola, ele ia ficar livre para poder tentar o chute contra o goleiro da Ponte, mas ele erra o chute e dá para o Davó, e o Davó já não consegue pensar direito e chuta de qualquer jeito em cima do goleiro. O fato é que a gente perdeu um jogo que poderia, de repente, a gente trazer o empate, que não seria de ruim, um resultado ruim, um empate. Eu acho que aquele jogo poderia, se o Bahia equilibrasse a partida e fizesse o seu papel e apresentasse o futebol que ele pode apresentar, eu tenho certeza que o Bahia conseguiria, no mínimo, trazer um empate de lá de Campinas e impediria o 1000º triunfo da Ponte Preta, que conquista agora 1000 triunfos no Moisés Lucarelli Rasta. O que fica para a história é que nós temos um Eduardo Freeland incompetente, um Anderson Moreira incompetente e um time que vai ser levado para a primeira divisão com a graça e a força da torcida. Mais uma vez a gente vai depender da torcida na Fonte Nova para carregar esse time para a Série A. O mérito do Bahia chegar na Série A é toda e exclusiva da torcida, porque nós temos um diretor de futebol incompetente, um técnico que está sendo incompetente e um time que não consegue, mesmo com a incompetência do seu treinador, dar a volta por cima dentro de campo. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.